TV Cenário, o nosso compromisso é com a verdade. Olá, boa tarde para você que está chegando aqui na TV Cenário. Mais uma vez, é um grande prazer, é um privilégio receber você aqui na TV Cenário e neste podcast que mais cresce no Brasil. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas as mulheres que sempre fortalecem aí o nosso podcast, não só o podcast, né? O Bom Dia Cenário, que fortalecem aí o Dialogando com Lideranças, que fortalecem aí as publicações que eu faço diariamente, que alcança o Brasil inteiro. E eu já quero agradecer a grande audiência de sempre, principalmente aqui no Facebook, mas nós estamos ao vivo também no YouTube, então sejam bem-vindos vocês que estão chegando aqui no YouTube. O podcast foi criado para conversar com diversos nichos, diversos segmentos e, é claro, com uma tônica um pouco mais elevada na questão política, até porque todo mundo sabe que a TV Cenário surgiu também desse interesse da população entender o que acontece nesse meio político, e por isso a gente traz diversas autoridades do meio político, e hoje não é diferente. Hoje nós estamos trazendo um cara que pega pra capar, como diz o ditado, lá na cidade de Poá, vereador pelo primeiro mandato, 444 votos ele teve na cidade de Poá, apoiou a Márcia Bim, mas se arrependeu de cara, e hoje é uma das maiores oposição na cidade de Poá. Estou falando, mas se eu falar Beto Melo, com certeza, se você mora em Poá, você deve conhecer. Abre a tela, porque o homem já está na área aqui, já chegou. Beto, boa tarde, seja bem-vindo à TV Cenário, e antes de mais nada, dá uma boa tarde pro pessoal que está acompanhando você aí. Bom, muito boa tarde. Quero agradecer, Jair, da TV Cenário, a todos os integrantes aqui que participam, que trabalham com você, pelo carinho e por esse convite. E nós vamos bater um papo muito bacana. E ela não é obrigada a vir aqui na TV Cenário, mas a hora que ela quiser vir, sentir no coração, como eu disse ontem, que a prefeita Priscila Gambale, que esteve à noite aqui, a hora que ela sentir no coração, ela será muito bem recebida aqui, nos nossos estúdios, com ar-condicionado, com a aguinha, com refrigerante, e a gente vai bater um papo para falar das suas ações, se é que teve alguma ação na cidade de Poá. Hoje, como eu disse, Roberto de Melo Vieira, conhecido como Beto Melo, estudou psicologia e acredita na boa política. Beto Melo também é atuante, né? Atualmente ele tem 40 anos e está em seu primeiro mandato como vereador da cidade de Poá, eleito com 444 votos em 2020, empreendedor e ex-comerciante da cidade de Poá. Fundador da ONG Se Liga no Bem, não é Se Ligue não, porque aqui tem o Se Liga do Renatinho. E engajado com projetos sociais, é claro que depois nós vamos falar sobre diversos assuntos. Mas, Beto, vamos lá, para as pessoas que ainda não te conhecem, vamos falar o que você fazia na cidade e como surgiu a política na sua vida. Bom, Jair, eu fui comerciante há 20 anos, né, na cidade de Poá, ali em frente à igreja matriz. Eu tinha uma loja de doces, numa bomboniere bem conhecida ali, eu acho que é uma das maiores, mais tradicionais que tinha na cidade. E eu fui funcionário e, por ser um bom funcionário, depois eu saí, fui fazer faculdade, aí o antigo proprietário precisava vender, e ele me chamou se eu queria aceitar esse desafio. Eu aceitei, a gente conseguiu levar por 17 anos. Depois eu vendi ela para o meu padrasto, e meu padrasto tocou a loja mais 3 anos e eu acompanhei de perto também. Então nós ficamos ali... Bomboniere? Bomboniere, em frente à igreja católica ali na 26 de março, antes do supermercado, todo mundo conhece ali. Que legal, legal, legal. E aí, você tinha quantos anos na época que você começou a trabalhar lá? Bom, quando eu trabalhei, eu acredito que eu tinha uns 17, 18 anos. 17, e aí depois eu fui para a faculdade, né? Fiz 4 anos de psicologia, não me formei, porque aí eu fiz a faculdade, aí quando faltava 1 ano e pouquinho, surgiu a oportunidade de comprar, ou você ganhava dinheiro, você
continuava aí. Foi a decepção da minha mãe, né? Porque ela investiu, né, nos nossos estudos e não terminei. Mas, assim, não esqueci o que eu aprendi na faculdade. Eu acho muito importante, gosto da área da psicologia, só que aí eu fui para a política, né? Me conta essa transição. Da Como política. foi? Da onde surgiu esse interesse da política? Foi por conhecer muita gente? Porque geralmente comerciante conhece muito. Não, na verdade, eu falo que eu devo isso ao meu bisavô, né? Meu bisavô, ele morou ali na Rua Amarelena, em Calmon Viana, na Rua do Posto de Calmon Viana. E aí eu cresci ali naquela. E ele recebia muitos políticos dentro da casa deles, né? E a gente morava nos fundos, então a gente presenciava toda essa conversa, né? Então eu falo, hoje, se ele tivesse aqui entre. Eu me posicionei e falei, pô, eu quero mudar essa história, né? Eu quero ajudar a fazer parte da história do. Né? Cobrando, fiscalizando. Só que, infelizmente, eu caí numa gestão muito ruim, que não está Te nem um ajudando. pouco, não, nem me ajudando e nem um pouco preocupado com a situação da cidade. Quando eu falo te ajudando, eu falo a questão da cidade. Porque o vereador, para quem não sabe, gente, só uma parte, para quem não sabe, o vereador é legislativo, né? Ele não tem a força de executar, ele legisla. E aí ele precisa de ter um projeto de executivo forte na cidade, que, consequentemente, o poder executivo realizando, isso esbarra no vereador, que é o que vai pedir, né? Porque o vereador é o pidão da história, né, Beto? Exatamente. E aí, onde eu acho que todos os candidatos, os pré-candidatos, os atuais, pensam assim: ah, vou entrar e vou mudar a história da cidade, né? E não é bem dessa forma. Lógico que hoje eu tive, né, que mostrar um posicionamento, porque senão parece que eu estou de acordo com o andamento da cidade. E eu não estou. Então eu tive que me posicionar e mostrar que eu fui eleito para mostrar a diferença, né? E hoje eu, graças a Deus, eu consegui mostrar para muitas pessoas que não acreditavam no meu mandato, no meu trabalho, porque eu acredito na política do bem, eu acredito na política transparente, naquela política que você tem que ser participativa, né? Então, estou tentando fazer isso na nossa cidade. Logo no primeiro ano, eu já fiz um panfleto, entreguei nos comércios, desde aqui da divisa de Ferraz até Poá, para os comerciantes entrarem em contato comigo, para a gente unir mais esse comércio, porque assim, isso todas as gestões, Jair, eles olham os comerciantes como só aqueles grandes empresários, não olha aquele pequeno de divisa, não olha aqueles de bairros afastados do centro, então acabam excluindo muitos comerciantes, Você né? sentiu isso na pele porque você também foi comerciante, você sabia que existia essa distância, esse distanciamento do poder público com o privado, né? Sim, eles acreditam que os empresários, lógico, que as grandes empresas é a que movimenta a cidade, que Mas os movimentam pequenos também. só que os comerciantes, eles também, comerciante, feirante, eles também têm um grande poder de mudar situações lá dentro da cidade. E assim, eu recebo, agora mesmo eu estava conversando com um comerciante reclamando muito porque teve um furto durante a madrugada na Getúlio Vargas. Então, assim, não param. Os furtos não param em Poá. É direto, Direto. todo dia, se quiser, Tem alguma tem situação nesse a sentido. situação. E eu venho, desde a época do Jean Lopes, eu venho brigando para ter uma base, ou da GCM, ou da Polícia Militar, ou da Civil, alguma de Lourdes, em Calmon Viana ali, que pega esse lado aqui que nós estamos. Por quê? Enquanto não tiver agilidade em atendimento, a cidade vai estar dessa forma, porque os próprios assaltantes que furtam os comércios sabem que lá do outro lado, até chegar, atravessar aquele viaduto, até chegar um carro da polícia até Nova Poá, São José, é demorado, eles aprontam o que eles quiserem. Então, Certo. assim, essa é uma briga minha desde quando que do outro lado também tem policiamento, não vai adiantar. Entendi. Nós Ó, temos 19 saídas no nosso município, então tem saídas aí descobertas. tá certo. Ó, vamos fazer assim uma cronologia para o pessoal de casa começar a entender um pouco a sua história. Nós falamos sobre você, comerciante, né? Fez a faculdade, não terminou, e aí quis entrar na política. Quem foi
Você foi procurar um partido, alguém te procurou. O que se sabe é que você apoiou a Márcia Bim para prefeita. Como que surgiu o Testinha, a Márcia Bim na sua vida antes de você ser vereador até ela ganhar as eleições? Depois nós vamos chegar. O que fez você mudar assim com ela tão rápido? Tá. Bom, eu costumo dizer que eu tenho um padrinho político no sentido de apoio, né? Minha mãe trabalhou 33 anos à frente do RH da prefeitura lá de Poá, no coração da prefeitura. Então, legal, assim, legal. minha mãe, eu já sabia muita coisa Do poder como público. funcionava a política, né? Como que, é fulano querendo dar carteirada, é mexendo os pauzinhos para poder tirar. para prejudicar tal pessoa, porque aquele que não faz a vontade de ciclano é afastado. Então, esse jogo político eu aprendi desde do início lá. Você já sabia? Eu já sabia que quando minha mãe começou a trabalhar, né, 33 anos, então a gente conversava muito sobre isso. Então, a minha mãe não queria o Beto na política. A minha mãe, ela falava, eu não vou te apoiar, eu não vou te apoiar. Não é nem pelo teu caráter, porque eu não acredito em você, é porque se você não dançar conforme a música deles, eles vão acabar te excluindo. E foi o que aconteceu, Jair. Só que eu não me arrependo. Eu devo esse padrinho, que é o Caio Cunha, o prefeito hoje, atual prefeito de Mogi, que eu conheço ele há um bom tempo, né, quando ele era líder de igreja lá em Mogi, e aí eu trouxe ele em casa para ele convencer a minha mãe, e foi exatamente isso que aconteceu. O Caio conseguiu, com a forma dele fazer a política, convencer a minha mãe e em casa toda a família para deixar o Beto sair candidato. Só outra parte, antes de você continuar, eu vou pedir um comercial rapidinho para resolver um probleminha técnico que está acontecendo, mas é 1 minuto e a gente já volta, não saia daí. TV Cenário, o nosso compromisso é com a verdade. Aqui o meu 1 minuto é 1 minuto mesmo. Acho que não deu nem 1 minuto. Estamos de volta aqui com Beto Melo, vereador da cidade de Poá, que nós estamos contando um pouquinho da vida, né? Podcast é para isso, não é só para falar de projeto. É legal, nós vamos falar sobre por que ele se tornou oposição, qual o momento que ele mudou, né? Porque ele apoiou a Márcia Bim e agora ele é oposição e ele tá explicando, entrei no comercial e ele vai continuar. Fica à vontade. Sim. Então, nós estávamos falando do meu padrinho, né, que Isso. incentivou na política, e eu admiro, né, a política do Caio como vereador. Eu sempre admirei o primeiro, o segundo mandato, ele foi muito bem, né, como vereador, e ali eu queria mostrar a diferença também. Nem tanto que eu fiz curso com ele, ele aplicava curso para pré-candidatos, então ali foi uma equipe gigantesca que ele montou, e para ele deu certo lá, até se tornou prefeito da cidade de Mogi. E dinâmica de alicerce, ele falava assim, ó, não faz dessa. Então foi ele que abriu minha mente politicamente falando, olha, vai, mas não fica devendo nada para ninguém, porque senão você não vai conseguir fazer nada e você não vai conseguir ser você e tal. E aí eu aprendi muito com isso. E graças a Deus, né? Aí a gente entra nessa parte de que eu apoiei a gestão Márcia Bim do Testinha, respeito muito o Testinha como um político que foi na cidade. Ele fez até boas coisas na época dele, né? Sim, hoje, entendendo um pouquinho do que ele fez, eu acho que foi mal planejado. Até né? por conta do orçamento que era maior também. Depois então, orçamento maior, só que assim, hoje nós temos escolas que foram planejadas, postos de saúde, que tipo, tem teto de vidro, só que hoje é uma sauna dentro das escolas. Então, assim, não teve planejamento. Não teve um planejamento, né? Com o dinheiro que tinha, poderia ter feito diferente. Mas, enfim, passou, mas mesmo assim eu respeito muito, a população respeitava muito o Testinha por conta da aprovação dele, né? Nem tanto que ele foi reeleito com 80% de votos, ele foi um prefeito reeleito, e por muito menos, né, caçaram ele, né? Hoje acontece coisas bem, ao meu ponto de vista,
O dele foi por causa da pintura da Foi cidade? da pintura laranja, no qual é o meu uniforme hoje, né? Porque eu sou de solidariedade, então. Ai, cuidado Então, pra você caçar com essa cor aí. será, E é né? a cor do podcast. Né? Então, Tá mas tudo olha, combinado. Jair, é uma coisa muito engraçada, né? E meu filho também tá de laranja. Né? Eu pensei até que era da equipe Beto Melo aqui. É. É uma coisa muito engraçada que o meu comércio era laranja. Ah, é? Antigamente, o meu comércio, antes de tudo, o meu comércio já era laranja. Mas Quem você não é lembra? laranja lá com o Não, vereador, não. graças a Deus, não. Eu Porque consigo. lá eu sei que tem uns laranjas lá. Lá Se eu, eu, falar, eu não posso falar nome, senão eu sou processado. Mas eu sei que na Câmara de Poá, pode marcar vereador, não tenho medo não. Não tem rabo preso com ninguém. Tem os laranjas lá. Desculpa, depois a gente vai entrar nisso. graças a Deus, da laranja eu consigo fazer uma laranjada, um suco de laranja bem. Eu consigo entrar nesse meio aí sem ser manipulado, né? Claro. E eu tô falando sobre a minha pessoa, tá? Claro. Então, assim, apoiei sim, acreditava no projeto Márcia Bin, naquele projeto mulher, mãe, avó, que tem mãe idosa, curso de família, que ia cuidar da cidade, que ia transformar a cidade, que ia resgatar a cidade. Nem tanto que eles fizeram um podcast comigo, Testinha, minha mãe, Márcia. Então, assim, quando a gente entra num partido, a gente entra acreditando. A gente não entra para Com certeza. ou derrubar alguém ou para criticar a pessoa que nós apoiamos. Verdade. Né? Porque você não tem bola de cristal para prever o futuro. Né? Exatamente. Só que aí você me perguntou qual foi o momento que eu Decidiu mudar. me desvincular da gestão. Jair, minha mãe trabalhou 33 anos, como eu já disse, na prefeitura. Eu saí de dentro de casa de funcionário público pedindo voto. Os meus votos, eu falo assim, eu fui o 17º, o último vereador eleito, né? Ali o último colocado. 444 votos. 444 votos na pandemia e tal. Claro. E assim, eu conquistei aqueles votos. Eu sei a forma que eu trabalhei aquelas pessoas, eu sei a forma do como que eu pedi o voto. Então eu não achava justo, eu não acho ainda, eu aceitar um projeto de lei vindo da Márcia para prejudicar funcionário público. E eu saía de casa, junto com a minha mãe, de dentro de casa de funcionário público. Então aí, quando logo foi o primeiro projeto que a Márcia mandou para a Câmara Municipal. Ela justificou a perda da receita e cortou lá os direitos dos servidores. R$400 do Vale Alimentação. Eu lembro. Eu estive lá. Exatamente. Tem manifestação e tudo. Isso. Aí o que acontece? Nessa ocasião, eu já pulei fora, porque eu falei, não é para mim. Como eu não tenho, graças a Deus, nada vinculado a eles, não devo nenhum favor, eu quero deixar isso muito bem claro aqui, para registrado, que graças a Deus, Jair, eu não tenho nada, eles não me deram R$1 para eu participar da minha campanha. Entende? Então, por isso que eu faço... autonomia. Eu tenho autonomia, foi aquele alicerce que o Caio me ensinou lá atrás, né? Eu devo isso caindo, né? Certo. Tipo assim, pô, eu tenho 3 amigos aí para ajudar, porque me ajudaram na campanha. Então, assim, graças a Deus eu não tive pessoas que para meio quilo para metade só da família, né? Então, assim, ela devolveu só metade desse vale alimentação para metade dos funcionários. Para aquele não teve critério nenhum. Teve, mas assim, como que você pode colocar na balança aquele que, porque ganha até R$1.002, o que ganha R$1.003 não ganha. Então, assim, não tem cabimento, para mim foi um absurdo, e foi onde eu... Rachou naquele momento. Na verdade, eles que racharam comigo, né? Ó, eu vou explicar para vocês que estão em casa, pode deixar aberto, Rafa, não tem problema, para vocês entenderem mais ou menos a dinâmica até aqui. Por que que o Beto Melo, ele rachou com o governo? Poder Executivo, ele faz leis, só que eles não podem executar sem anuência do Poder Legislativo, que é a Câmara, que são os vereadores, que são eleitos pelo povo para poder falar, não, isso é bom, isso é ruim, isso pode, isso não pode, porque a prefeita não pode fazer o que quer se a Câmara, os projetos não forem, a grande parte forem passados pela Câmara Municipal. Naquele momento, passou pela Câmara um projeto muito sério que iria mexer aí no bolso, principalmente dos servidores, das pessoas que trabalham na prefeitura da cidade. Ele se posicionou contrário ao projeto de lei, mas a lei passou, ou não?
Sim, Passou. passou. Quantos votaram contra naquele momento? Você Olha, lembra? agora faz praticamente 3 anos aí, É, mas ela teve a maioria. Eu acho que teve a maioria. 12 vereadores votaram a Votaram. São favor. 17 lá? 17. 17 vereadores, sendo que 12 praticamente votaram e 5 não votaram. Então quer dizer que 15, 12 concordaram e 5 não com o que a prefeita tinha mandado para a Câmara Municipal. A sua avaliação naquele momento, ela não foi só por conta da sua mãe ter trabalhado lá, mas foi técnica, para você entender que ia estar prejudicando muitas pessoas. Mas como que um projeto, eu sei, mas gostaria que você falasse, como que um projeto desse, que tem a Câmara Municipal, que dá aval ou não para o Executivo trabalhar, deixa passar uma lei que, de certo modo, prejudica muito os servidores? Tem que ter alguma coisa para entender isso. Não dá. Fala que não tem dinheiro, mas compra 14 Eu milhões em consigo compra. entender isso. Eu vou explicar para vocês. E não vou falar que é o governo, vou falar de forma genérica, tá? Pode ser que não aconteça isso no governo da prefeita Márcia Bin. Que fique bem claro, para depois ela não querer me processar. Tudo que é para comprar, tudo que tem esquema de comprar, infelizmente existe corrupção em um monte de lugar. E eu volto a dizer, não estou falando que existe isso no governo da Márcia. Mas por que que muitas prefeituras elas compram? Porque por trás de uma compra sempre tem um superfaturamento, sempre tem uma devolução do dinheiro. Por isso que parece que é tão difícil ajudar um funcionário, porque ali não tem como. O dinheiro já sai direto, vai para a conta do funcionário e não tem nenhum tipo de. Não tem como ninguém fazer nenhum tipo de maracutaia. Infelizmente acontece isso em muitos governos. Mas eu tenho certeza que isso não deve acontecer no governo da Márcia Bin. Pode falar. Bom, aí eu pude perceber que ali não teria uma volta, né? Eu acho que foi uma maldade, eu não sei de quem partiu isso, né? Mas eu acho que foi o tiro no pé que a Márcia, que a gestão. Primeira ação fazer isso? Foi a primeira ação, porque assim, hoje nós temos quase 3 mil funcionários, né? É, E aí, o que acontece? Você vai mexer com 3 mil funcionários dentro de uma empresa. Eu, como comerciante, Jair, eu sei que você tem que valorizar o funcionário. Claro, porque senão ele não Você tem que consegue valorizar. produzir, Você, como atrapalha você. empresário aqui na cidade, você tem que valorizar. Os meus 2 únicos assessores, eles andam comigo. Se eu for comer em um restaurante, eles vão comer comigo. Se eu tiver que comer um hot dog na esquina, eles vão comer comigo. E eles podem falar isso. Então, assim, se não valorizar o funcionário que você tem, você acaba perdendo ele. E hoje, ela fez deles, ela não olhou com amor, sabe? Hoje a maior indignação do funcionário público é essa desvalorização. Tem muitos fazendo concurso público indo para outras cidades. Isso é uma grande tristeza que, assim, eu que cresci ali no meio de muitos funcionários, aquele que não, que está prestes a se aposentar já está pedindo isso logo. E aquele que tem oportunidade de passar aí, de ir para um concurso público fora, eles estão indo embora. Então, nós estamos perdendo vários funcionários. Mais de 300 já saíram na gestão Márcia Bin, e fora aqueles que estão afastados. Entende? E fora aqueles que estão passando por várias situações psicológicas. Então, como que pode uma pessoa, não falo que é só a Márcia, mas eu falo uma gestão atrapalhar tanto a vida de outras pessoas. Então, assim, ainda terça-feira passada eu falei isso na Câmara. Nós não estamos para prejudicar ninguém, nós estamos para criar lei, criar situações para beneficiar a população, não prejudicar. Então, assim, jamais que eu fui candidato na intenção de chegar e falar assim, não, eu vou prejudicar o comerciante e tal, porque ele era meu concorrente. Entende? Entendi. É uma situação muito triste. E hoje eles estão pagando e vão pagar, viu, Jair? Porque assim, eles vêm com aquele tema, não moram aqui, de 3 mil, 1.500 moram na cidade. Só que a grande maioria fica mais tempo na cidade de Poá do que fora. Entende? O corte de. Eu falava com a minha mãe, né? Eu falava assim, é uma economia burra. Porque assim, burra mesmo, burra, de pessoas que não tiveram inteligência. Como que você tira o vale alimentação
da onde a pessoa vai no supermercado na sua cidade Não, comprar. você acaba com a economia do município. Exatamente. Hoje os comerciantes estão sofrendo. Tem comerciantes que eu conheço há anos ali que não querem nem ver eles pintado de ouro, porque claro que não. tiveram que abaixar as As portas e literalmente. irem embora. E aí combinou Entende? com a questão da pandemia ainda, parece que veio tudo de uma vez. Vendendo É. casas boas aqui lá na nossa cidade para ir embora, entende? Então não querem. Tem funcionário que até vizinhos meus que são funcionários estão indo embora da cidade porque não querem ficar mais ali, porque Certo. desacreditaram. E isso, eles trazendo isso para a cidade, acaba que trazendo um desgosto para a população ir até as urnas. Entendi. Ó, vereador, eu quero saber de você agora que tipo de vereador você é. Porque existe dois tipos de vereador. Na realidade, três, mas eu quero falar dois. Tem aquele vereador que faz vídeo, como você faz, que esperneia na cidade, que aponta os problemas, que isso é plausível. Mas na hora do pega pra capar mesmo, na hora de denunciar, na hora de fazer uma. Porque assim, o vereador, quando só fala em cima da tribuna, é uma coisa. Você pode falar o que quiser, pode espernear o que quiser, pode fazer cortes pra internet, porque hoje em dia é corte, né? Faz o corte pra internet, fica bonito pra caramba, parece legal na frente das câmeras. Pra quê? Pra chamar a atenção do Poder Executivo, pra alguma coisa escusa, que infelizmente a gente sabe que acontece. E aí, daqui a pouco, o cara muda totalmente de postura. Já falava mal, daqui a pouco fala bem. Por quê? Não foi acionado o Ministério Público. Porque o governo executivo só começa a trabalhar de fato quando tem vereadores que, quando vê um problema de fato, ele denuncia, vai lá no Ministério Público, aponta para poder fazer. Então, existem esses dois tipos. Aquele que só esperneia, que só faz vídeo, que só faz apontamentos, né, fictícios para poder chamar atenção, e tem aquele cara corajoso. Que tipo de vereador você é? Você é aquele que faz muito vídeo, que bom de vídeo eu sei que você é. Mas é aquele cara que denuncia também, não? Jair, é muito bom essa pergunta e eu vou assim até levar para um lado que por eu não ter, né, nada com eles, também não tenho medo nenhum de denunciar. Nem tanto que nós já fizemos 15 denúncias ao Ministério Público. E eu quero enfatizar uma das mais importantes que eu fiz, que foi daquela suposta clínica de recuperação que tinha em frente à estação de trem lá, que Eu é fui fazer o vídeo lá, o fiz até um vídeo lá. o antigo CS2. Denunciei no Ministério Público, está andando a denúncia e como você disse, eu até quero agradecer esse direito de resposta que eu estou tendo aqui, porque assim, eu pude perceber nos 3 dias que eu visitei aquela suposta clínica, porque eu vejo assim, sabe, ô Jair, tem pastores e tem pastores. Só que tem pastores que só querem a lã da ovelha. Então, que aconteceu? A situação que o Felipe que me acompanha aqui e a minha antiga assessora, nós vimos ali dentro, eu não estava conseguindo dormir por aquela situação. Entende? Então, assim, eu sabia já que a Márcia sabia da situação, porque assim, não foi vigilância lá, só foi depois que eu fiz o vídeo. Entende? Aí então eu documentei, a vigilância esteve aqui, liguei pro secretário, e aí até cheguei, foi a única conversa que eu tive com a Márcia depois de todo esse meu posicionamento. Liguei para o vice-prefeito da cidade, falei, seu Geraldo, eu quero mostrar, porque não é possível que vocês não estão sabendo dessa situação na cidade. Então eu quero mostrar para ver se vocês têm coragem de pôr a mãe de vocês, o parente de vocês num lugar desse. Porque sinceramente, Jair, quem falar que aquele lugar estava bom, tinha que colocar a família lá para ver. Você entende? Eu vi situação desumana. E o pastor, na época, ele tinha que dar graças a Deus e orar muito, que eu poderia ter chamado a polícia, né? Por maus tratos. Por maus tratos, porque nem idoso, do jeito que eu tenho foto, eu tenho vídeo, eu estou respaldado e falo com propriedade do que eu vi ali dentro. Ó, eu me recordo, só uma parte, quando eu fui lá, eu acho que ele sabia que ia reportagem, ele deu uma melhorada no lugar. Eu vi sim um lugar humilde, vereador. Eu vi um lugar precário, até para cozinhar, tinha uma cozinha muito ruim, até com o fogão a lenha eles estavam cozinhando.
Mas a minha visão naquele momento enquanto jornalista é o seguinte, peraí, tá ruim, o prédio é um prédio que dá para se trabalhar, se tiver ajuda de fato, a visão que eu tive enquanto jornalista naquele momento. É um lugar precário, que tava faltando de tudo, mas eles tinham a caminha deles, tinha um lugarzinho lá para fazer, a cozinha, os negócios. Foi quando eu fui fazer aquela reportagem que você lembra, dizendo o seguinte, por que o vereador não vem aqui ajudar? Porque a minha visão naquele momento era o que, peraí, tá ruim mesmo. Mas é um lugar, se aquelas pessoas que são muitos dependentes de droga, muitas pessoas estavam sofrendo, né, na rua, sem a família, se não tem, pelo menos aquele lugar que estava tão ruim, na rua é muito pior do que estava ali, a minha visão. Só que você falando e depois a gente analisando, com o olhar de um fiscalizador, que é um vereador, tinha sim que fazer os apontamentos. Mas eu ainda acho que mesmo que aquelas pessoas, porque é o posicionamento do pastor, que se foi errado ou não fazer aquele tipo de postura, quem sofre com a saída daquelas pessoas são as pessoas. O pastor, ele vai pagar o preço com Deus, mas foi quando eu até perguntei pra você, quando você chegou antes de a gente começar, pra onde foi aquelas pessoas? Você disse, não, é problema do pastor, porque é ele que, né? Na verdade, assim, o que eu falei para você, ele que trouxe, porque ali, ô Jair, nós fizemos um levantamento, ali não tinha gente da cidade, Não, isso aí eu não né? sabia, né? Não, então, mas não tinha. Nem tanto que na segunda-feira que eu recebi a denúncia e falou assim, Beto, vai lá, porque é sua causa, você é do social. Certo. Se morrer alguém ali dentro, e foi gente comissionado que me passou a situação, Certo. que estava indignado, entende? Beto, se for alguém ali e morrer, um idoso daquele passar mal, vão cair em cima da prefeita, dos vereadores, que não tem vereador que fiscaliza, e você é da causa social. Então você tem que tomar uma atitude. Então, assim, Jair, a partir do momento que você recebe uma reclamação Denúncia, tem que ir lá dessa, ver. você tem que ir. Mas peraí, quando a pessoa fala morrer, você diz o quê? Tipo assim, a pessoa por maus tratos, é isso? Ou Ô, morrer porque ela tinha que morrer na hora? Não, eu falo assim, se acontecer, né? Um exemplo, Jair, do jeito que eu É. vi, igual você falou, tinha a caminha dele. A caminha deles era resto de cama do hospital que Era ficou isso. ali. Com certeza. Então ele não tinha um preparo para ter. Jair, para você ter um podcast desse, você tem que ter a Preparo. estrutura. Aqui tem toda uma estrutura, tem iluminação, tem câmera, tem microfone, tem televisão, tem ar condicionado. É um custo isso para você. É, mas assim, só uma parte. Eu demorei 20 anos para chegar até aqui. Eu trabalhei dentro da minha casa, no quartinho que não tinha nada e cheguei até aqui. Exatamente. E eu tive ajuda de bastante gente, vereador. Eu só tô contrapondo o que você tá falando. Sim. O que eu percebi lá, o que eu vi, o que eu percebi, Sim. é que tava ruim mesmo. Você tem toda a razão. Não tava bom. Mas não tava ao ponto de alguém morrer. E segundo, por que as pessoas, eu volto a dizer, com todo o respeito que eu tenho por você, Sim. as pessoas, se foi lá, denunciou, legal, tá no Ministério Público, fechou lá. O pastor, se fez coisa errada, tem que pagar. Sim. Mas e as pessoas, que tinha muita gente lá? A minha preocupação é o que aconteceu com aquelas pessoas? Foi a mesma preocupação que eu tive. Só que ô Jair, você mesmo, no início da nossa conversa, você explicou o que o vereador atua Claro. e o que a gestão atua, o executivo. O vereador é o quê? Né? Legislativo. Legislativo. Ele tem que legislar, fiscalizar. É isso aí. O executivo, quem que permitiu aquela clínica entrar na A cidade? Márcia Bin. Então, quem que tinha a responsabilidade? Então, não é do vereador. Você entende? Você entende? Não, eu entendo perfeitamente. Então, assim, eu hoje... não tô falando que é a sua obrigação fazer, eu tô dizendo que o poder público eu entendo. deveria fazer. Sabe você aonde... deveria, por exemplo, assim, o meu posicionamento. Sim. Fechou lá. Márcia, o que você vai fazer com esse povo aí? Teve algum apontamento? Ela falou que ia fazer? Então, acabou, fechou. E aí, por isso mesmo que eu denunciei em todos os órgãos. Do idoso, da saúde... na Câmara tem a Comissão da Saúde, eu denunciei na Câmara, me respaldei e tá tudo aqui, ó. Tudo aí. Tudo aqui, por quê? Eu cheguei aonde eu pude. Seu limite. Exatamente. E qual é a minha função ali agora? É resolver, colocar na minha casa? Igual o pastor falou assim, você vai levar para sua casa? Eu falei assim, leva para sua. Porque você, igual ele mesmo declarou na época, que ele recebia de alguns aposentados dali. Ele?
É. Eu não sabia disso. Então, só que ele não falou isso pra você? falou para mim e falou pro meu assessor junto, É. que alguma... E assim, de graça ninguém faz nada. Com certeza. Você entende? Então, assim, é muito cômodo eu sair da minha casa e ir para um espaço público que foi errado também, que está no Ministério Público, foi errado porque a metade daquele prédio é do Estado e a outra metade é municipal. Como que ela autoriza uma cessão de uso de um prédio que não é dela? E o pior de tudo, qualquer munícipe, Jair, aquela época que foi feito, eu não tive medo nenhum de enfrentar nenhum tipo de pessoa, porque eu estava e estou com a minha razão de fiscalizador. Eu fui eleito para isso, eu não fui eleito para fechar os olhos para a situação A e B. Você entende? Agora, se ele tem... todo mundo quer fazer o bem, Jair. Claro. Todo mundo quer fazer o bem. Todo mundo quer tirar pessoas da rua. Só que eu não tenho condições de colocar em um espaço e cuidar. Ele não tinha enfermeiro, Jair, ele manipulava remédio ali. Você chegou a ver isso? Não. Então, ele tinha uma farmácia, que eu tenho foto, tenho vídeo, ele tinha uma farmácia. Sabe quem que dava os remédios ali? Quem? Ele. Errado. Então quem que teve... Ninguém fiscalizava, então. Tinha Exatamente, o pai, vigilância. não teve a vigilância, não teve ninguém pra falar, ó, nós vamos dar ocupar, porque assim, tá, vou ceder para você espaço. Vamos supor que ela pudesse ceder o espaço, que ela não poderia, pelo jeito que eu percebi. Vamos supor que ela tivesse condições de ceder. Tá, nós vamos ceder o espaço, mas tem isso aqui, ó, esse documento que você vai ter que seguir essas regras. Isso não aconteceu. Não, ela fez o documento lá, porque ele, para mim, ele falou uma situação, mas aí eu não tenho nada a ver com o acordo dele com ela, prefeito, né? Eu não estava nesse acordo, então, só que assim, eu falei, pastor, a prefeita veio aqui, veio, aí eu levei o vídeo para ela, falei, a senhora foi lá e tá normal isso aqui? Não, eu não fui lá. Então, assim, eu não sei quem tá mentindo, só que eu não ia mentir. Eu não ia. Você fez seu papel de vereador. Eu fiz o meu papel, não me arrependo, Jair. Eu sei que, assim, eu na época, o que ele fez? Ele falou. É um assunto, desculpa, é um assunto que muita gente não teria coragem de fazer, porque é delicado, você vai estar tratando com gente, né? Com pessoas que não têm condições mas nenhuma. Ali, ó, naquela semana, eu fui 3 dias, porque, Jair, eu fui no primeiro dia, sabe quando você chega na casa de surpresa de alguém e tem a louça na pia, você fala assim, a casa tá meio bagunçada, mas eu acho que ele vai arrumar, né? Aí quando você vai na quarta, tá do mesmo jeito. Tava pior. Quando eu fui na sexta, que eu fui com a polícia, aí a filial da TV a Globo aqui me procurou, olha, você fez isso, você postou um vídeo, como tá lá dentro? Ele já tinha colocado alimento, eu peguei alimento vencido, Jair. Você entende? Ali, o solo daquele lugar é contaminado, ali teve muita enchente, ali foi, no início, eu não lembro quanto tempo atrás, mas foi a vigilância sanitária. Entendi. Aqui, as verduras ele estava trazendo e jogando ali naquele chão. Você entende? E era a mesma comida que era servido. Não, tá errado. Você entende? Eu concordo com você, vereador. Eu não, todos os contrapontos não foi dizendo que você fez errado. Longe disso. Só que, infelizmente, alguém errou nessa história e errou feio. Por isso mesmo que o Ministério Público vai apurar e por isso mesmo que eu acionei a vigilância sanitária, porque por muito menos, Jair, eles fecham um comércio, lacram um comércio. Se tivesse um comércio naquela situação, cozinhando a lenha, entende? A lenha, não tinha nem chaminé lá para sair aquela fumaça, eles estavam inalando aquilo ali. Tá. Agora, vereador, mudando um pouco, não dentro desse mesmo tópico, vamos falar de denúncia que você fez que liga direto ao governo, porque assim, isso aqui é uma coisa meio que indireta, né? Contrato com a prefeitura, é um terceiro setor, uma ONG, que estava fazendo algo irregular, você foi lá e denunciou. Mas existe alguma denúncia na prática sua de, por exemplo, eu sei que lá existe uma máquina de raio-x que custa quase 300 mil reais que não está sendo utilizada, que você denunciou esses dias na internet. Sim. Está sendo notificado o Ministério Público? Como está isso? O que acontece? Nós também recebemos uma denúncia de... Jair, você sabe que um vereador não tem condições de estar nos 4 cantos da cidade todo o tempo. E aí eu falo para as pessoas, eu falo assim, gente, o que as pessoas têm que entender
que eu não estou buscando. Só que a partir do momento que você me liga ou manda uma mensagem, você como munícipe, ô Beto, vereador, tá acontecendo isso, isso, isso. Se eu não for atrás, o que Com eu tô certeza. sendo? Eu vou prevaricar, É. né? Você aqui, Conivente. eu tô sendo conivente, o meu nome vai para as redes sociais, entende? Então, assim, tudo que a grande parte eu recebo de pessoas, Claro. né? Que acabam me denunciando, eu preservo o nome da pessoa, isso aí é um dever meu, e eu coloco o meu nome nesse lugar, porque assim, eu não quero É para ninguém. isso que você foi eleito. Exatamente, para Para ser representar. representante. Então, o que que acontece? Uma das coisas é essa máquina de raio-x. Como pode, Jair, ter uma máquina no valor de quase 300 mil reais no posto lá na UBS, lá da Nova Poá, as pessoas tendo que pagar uma passagem absurda da radial de 5,30 até o centro da cidade e depois mais 5,30 para chegar até o hospital, o pronto atendimento Medina para tirar um raio-x. E às vezes as pessoas não têm condições de pegar um aplicativo para ir. Verdade. Então elas têm que esperar no sol quente ou na chuva, com dor, para ir até lá. Sendo que ali, naquela região, tem. Então eles estão esperando o quê para pôr aquela máquina para funcionar? E eles são tão assim despreparados, desorganizados, que mesmo sabendo do vídeo, do bom que deu, continua lá, né? Então assim, o porquê que eu chego na denúncia, Jair? Porque é a mesma coisa você mandar uma mensagem, eu quero explicar isso para a população, que funciona assim. Você manda uma mensagem para a pessoa no WhatsApp, não responde. Aí você manda a segunda, né? Isso como documento, tá? Na segunda não responde. Na terceira, aí você cansa. Se eles respondessem, olha, vereador, até mesmo com assim. forma de respeito. Então não sou eu que sou oposição, eles que fazem oposição. Hoje a Márcia é a oposição dela mesmo. Com toda essa situação que acontece na cidade. Por quê? Não respeitam ninguém, não respeita vereador, não respeita documento. Eu faço, eu mando e eu posso. Só que eu já cheguei, eu falo isso para as pessoas, Jair, a vida da gente é uma roda gigante. Hoje estão em cima, amanhã estão embaixo. Entende? Como que vai ser daqui 4 anos se ela não for reeleita? Que eu acredito que não. Você entende? Eu já vi muita gente, e você, com a sua experiência que você tem, já viu muita gente achando dono da cidade e hoje não é ninguém. Muitas pessoas, poucas... e eles não, hoje eles não estão vendo isso. E Jair, uma coisa que a minha mãe, a gente trabalha aí muito isso em casa, é a sinceridade eu não quero ninguém batendo nas minhas costas, falando assim, tá tudo, o seu mandato tá maravilhoso, tal, tal, tal. Me cobrem. Hoje, o nosso uniforme é para quê? Para as pessoas, você anda na cidade, você não conhece, você sim, você conhece os 17, os 15 vereadores, mas tem gente que não conhece. Então, assim, a gente, desde o início, a gente colocou, aquele lá é o vereador da aquele lá cidade. é o vereador, você entendeu? Para Não, puxar... tem vereador aqui na cidade que é o contrário. Se ele pudesse vestir uma capa invisível, ele se vestiria para ninguém saber que ele é vereador. E, infelizmente, eles se reelegem, porque o povo, infelizmente, aí eu falo sem medo, às vezes tem um político que merece. Porque às vezes só o trabalho, né? Só o trabalho, às vezes não é o suficiente. Eu não entendo por que o trabalho não é suficiente para algumas pessoas na hora de votar. Tem que ter alguma coisa, né? E aí você vê os mesmos, que há 4 anos se arrependendo do voto, xingando o vereador, xingando o político. Na hora de decidir, cadê que vai lá na urna lá e fala, não, peraí, isso aqui não fez nada, deixa eu votar contrário. Deixa eu votar no outro que tá fazendo alguma coisa, ou naquele que tem condições de entrar. E aí a gente vê aí, infelizmente, os mesmos sempre, às vezes dá até raiva da política, muita gente não gosta da política por causa disso. Mas eu acredito que a política é feita de pessoas do bem, que ainda tem gente do bem na política, né, que precisa continuar ou entrar na política para poder mudar esse cenário lastimável que infelizmente acontece não só em Poá, mas em vários municípios do Brasil. Desculpa, meu. E aí é o que eu falo, sabe, Jair? Hoje eles mesmos estão patinando.
Não é, e assim, essa atual gestão está sendo marcada no Alto Tietê todinho. Ó, eu vou falar para você uma coisa, Beto, de verdade Não é o agora. Beto que está atrapalhando. Eu comecei a ter vergonha da Márcia, assim, vergonha por ela, não dela, mas vergonha por ela, porque assim é algo triste, é algo muito triste. Uma pessoa ser um consenso na questão negativa, de onde você vai, as pessoas falam ruim, falam mal. Porque eu lembro da cidade de Poá, porque eu sou de Ferraz e eu cresci, nasci aqui em Ferraz. E eu saía de Ferraz quando era moleque novo, eu saía de Ferraz para ir curtir a minha vida, minha juventude em Poá. Cidade de Poá era um exemplo para as outras cidades circunvizinhas aqui. Chegou a ser referência para todas as cidades aqui, ó. Itaquá, Ferraz, Suzano, sabe? Suzano foi sempre organizadinho, mas Poá era a princesinha do negócio, né, mano? E hoje a gente vai para os lugares, pesquisa que se fazem, conversa com políticos de outra cidade, a gente olha para o governo da Márcia, tá uma coisa deprimente. Com todo respeito, se eu estiver mentindo, que ela venha aqui poder falar ao contrário, para mostrar os avanços. Eu tenho amigos que trabalham na prefeitura, já quero mandar uma boa tarde aí pro Lucas Bertagnoli, que é meu amigo. Mas eu falo isso para ele no WhatsApp. Ele me chama e fala: senhor, tá ruim a coisa aí, hein? Mas o problema é que, além de estar ruim, ela não fala, não quer se explicar para a população. E aí eu não consigo enxergar um outro caminho que não seja um fracasso e o fim daquela era do Testinha, né? O que acontece? Eu acho que as pessoas compararam muito Testinha com Márcia e as pessoas votaram acreditando que seria o Testinha que iria apoiar ela ali, dar um Parece que até ele sustento. desistiu. Eu faz um bom tempo que eu encontrei o Testinha no Ai, meu Deus. Atacadão antes do Carnaval. É. Então nunca mais encontrei pela cidade. Eu acho que ele tentou, né? E não sei, sinceramente, particular, eu não, da sabe. vida deles Deu eu uma não sei. sumida, né? Mas assim, eu acredito que para ele também é uma grande decepção, né? De estar assim, porque ele ergueu o nome da cidade e a própria pessoa que ele apoiou está destruindo, né? Ó. Porque as pessoas falam que é a pior gestão que teve. Ó, eu não quero te colocar no rabo de foguete, não, como diz o Sim. ditado. E eu não vou falar nem nome aqui pra não me arrumar confusão pra minha cabeça. Mas eu tô sabendo aí, me falaram que colocaram o testinho meio pra correr lá da prefeitura. De, pô, eu não acreditei muito. Eu falei, não, tem uma pessoa lá que literalmente falou: você não entra mais aqui, não pisa mais aqui. Você já ficou sabendo disso? Jair, ó, eu evito, sinceramente, eu sou muito sincero Pé com no você. Eu evito algo deles, porque assim, como já não me atendem, como já não tenho nada Não ali tem com eles, importância pra você, tá pode certinho. perguntar para qualquer funcionário. Eu nem piso naquele gabinete, eu nem piso naquele paço municipal, porque é um desgosto. Eu fico triste quando eu passo em frente à prefeitura e vejo aquele prédio caindo. Tá triste, né? Nem um cal, né? Que o cal é mais barato que tem, né? Mas ela tem a Nenhum- maioria, eu não consigo entender isso, ô, Beto. Sabe o que eu não consigo entender? Eu vou voltar para. Ó, a gente aumentou a audiência aqui, novamente eu vou questionar, eu não consigo entender. Porque assim, você vai lá na urna no domingo, vai votar no seu candidato, seu vereador, para poder ter uma cidade boa. Porque quem que deveria fazer isso e não tem condições na prática é o povo. Todo mundo deveria ir na prefeitura. Por que tem o vereador hoje? A palavra vereador vem do grego vereia, que é enveredar o caminho, que é estreitar o caminho do povo com o poder público, com o executivo. Então, aí surgiu o que? O vereador. Como não dá para ir a população toda na prefeitura, vamos escolher pessoas que vai lá pôr o pé na porta, resolver o problema. Aí tem a eleição, o coitado vai no domingo, vota no vereador, para ser o cara que vai cobrar. E aí a cidade tá um lixo. Tá um lixo a cidade. E cadê esses vereadores? Cadê esses vereadores que vai lá? Tá no ar, Rafael? Travou aí? Tá tudo certo? O meu aqui deu uma travada, tá certo? Tá certo aí? E cadê os vereadores que deveria fiscalizar, que deveria cobrar? E a prova, porque ela tem a maioria lá ainda, né, Beto? Sim, eu acredito que hoje ainda tem. Assim, Jair,
É igual eu falo para as pessoas também, eu converso muito, Nem né? Freud explica, você não vai conseguir explicar Não isso, né? explica, e assim, eu consigo responder pelo meu voto, pelo meu mandato, pelo meu trabalho. Agora, cada um tem uma ação ali, né? Cada um vê de uma forma. Às vezes eu posso estar sendo o errado, às vezes eu posso estar sendo o chato, mas assim, eu tô fazendo o meu trabalho para ninguém me cobrar, entende? Eu não quero ver o meu nome ali, tipo, tá apoiando uma coisa ruim. Né? E eu falo, as pessoas estão. Hoje a internet é um potencial gigante. As pessoas, às vezes, Jair, só vai bater nas costas da pessoa e falar assim: tá tudo bem. Até comissionado mesmo. Não é falando de A e nem B, mas assim, eles sabem que tá ruim. Eles já pararam de até curtir as coisas dela. Entende? Pararam, né? De comentar. Eu sei porque as pessoas comentam isso, né? Que eles tinham um grupo e tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo outro. Então, assim, hoje as pessoas cansaram. As pessoas cansaram. E eu via até um certo ponto ela como não estava entendendo da situação, né? Mas hoje eu vejo que ela tem rede social também, então ela consegue ler os comentários, ela consegue ver o Instagram dela, ela deve ver a página da prefeitura, ela sabe o que está Sabe o que acontecendo. deveria existir, Beto? Na minha opinião, de verdade que isso não é cobrar você, porque você tem que cuidar do seu mandato, das suas coisas, mas deveria existir uma comissão de fato, de fiscalização do Poder Legislativo. Sabe, uma comissão de fato, em todas as cidades, não digo Poá, todas as cidades, para fiscalizar o que acontece. Porque assim, Seria ótimo. sabe por que eu estou dizendo isso? Porque, para pensar, quando a cidade está legal, vou dar o exemplo. Taquaquecetuba. Vou dar o exemplo. A grande maioria dos vereadores está do lado do prefeito. Por que está do lado do prefeito? Tá indo bem. Porque a cidade está andando. É, Você não tem por que ser oposição, porque o vereador não é eleito para ser oposição. exatamente. Não é eleito para ser oposição. O vereador é feito para legislar, Fiscalizar. para fiscalizar. Pô, fiscalizei, tá andando? Vamos apoiar o prefeito. Vamos todo mundo. Tá quase pega a Suzana, a mesma coisa. Tá entendendo o que eu tô querendo dizer? É errônea essa ideia da pessoa se eleger e ser oposição. Não é para ser oposição. E também não é para ser totalmente situação de ninguém, é para ser vereador. Então, por exemplo, a cidade tá andando, tá legal? Vamos apoiar a prefeito, vamos fazer, vamos estar junto. Ó, prefeito, tem um projeto aqui, é legal, tá fazendo a coisa bem, bacana. Exatamente. Não é feio. Veio o projeto lá, eu aprovo, se é legal. Não é se vai feio favorecer. isso, É que pô. não veio nada ainda pra Aí favorecer. você pega uma cidade que nem Poá, que só tá tendo coisa ruim, infelizmente. Tem os seus pontos bons, mas a maioria são coisas ruins. E aí a gente vê tudo passar na Câmara, parece que tá bom. Então, peraí, os caras que foram eleitos, de fato, para poder fazer alguma coisa, não faz, o povo não tem condições, é o que desce por goela abaixo. E, infelizmente, não só em Poá, mas em muitas cidades, acontece bem isso mesmo. O cara se elege, o vereador, não é para cuidar do povo, é para cuidar dos seus próprios interesses. E é isso que, por aí você fala, Jairzinho, por que você não... Eu já saí candidato, eu tive 700 votos aqui em Ferraz. E eu não quero, eu falo, ó, pode gravar, eu não quero nunca mais saber de política na minha vida, eu quero saber nunca mais de colocar meu nome à disposição de ser vereador. Não quero. Porque o que a gente percebe, infelizmente, que não muda. O povo, desculpa se desabar, mas o povo parece que gosta dos mesmos sempre. Aí o cara vai se eleger depois e ele se elege, se reelege e ainda tira barato ainda da cara, falando assim: eu fui um bom, venci porque fui bom vereador. Venceu coisa que vereador bom, coisa nenhuma, todo mundo sabe que você comprou seu voto. Você tá vencendo sempre aí, vereador vagabundo. A carapuça pode servir pra qualquer vereador. Tá se elegendo é porque você tem muito dinheiro, tá comprando voto, porque o povo merece ter você lá. Não é porque você é bom, não vem com o negócio de você é bom, que você não é bom coisa nenhuma, você tem muito dinheiro. E aí, na hora que o povo começar a perceber que toda vez que você vota no mal político, você lasca com a vida de um monte de gente, aí as coisas vão começar a mudar. Desculpa o desabafo, viu, Roberto Melo? Mas é assim que funciona. Tem que falar, porque às vezes não dá. E assim, hoje tá, o povo é igual a gente estava conversando sobre a internet. A internet é um potencial gigante que chega na população. Então a população hoje só vota em pessoa ruim se quiser, né?
porque tem a informação. Não, tem gente que engana bem na internet também, viu, Beto? Os meus vídeos, Jair, são todos os vídeos para mostrar mesmo, porque assim, se eu não tivesse feito o vídeo, tem gente que fala assim, ó, mas fez o vídeo, mas fez o quê? A parte de documentação cabe a mim, cabe ao vereador documentar e tá aqui, tá feito. Agora, assim, o vídeo é para quê? Para mostrar para as pessoas que eu estou vendo aquilo. Porque se eu me acovardar e ficar dentro de casa e falar assim, não vou fazer vídeo não porque não vai adiantar. Não vai adiantar. As pessoas não quando eu mando para alguém ou alguém vê nas redes sociais, fala, caramba, eu não sabia que estava acontecendo isso. Mas eu entendo que a pessoa cobra você dos vídeos, que é assim, é o que eu tenho também. Eu acho que você deve fazer isso. Você fez um vídeo, você recebeu a denúncia, você quer dar notoriedade para as pessoas saberem que até você é vereador. As pessoas e força também, viu, Jair? E força. Porque assim, se eu não tivesse feito aquele vídeo da suposta, né? Eu falo suposta porque ali não era. Se eu não tivesse feito aquele vídeo, não teria dado aquela situação toda e eu seria só documentado, eles iam fingir que lê, né? Para você ter ideia, eu fiz um documento uma vez na Câmara e mandei para gestão responder. Eles foram lá e copiaram e colaram. Entendi. De um trabalho de uma moça, eu não me recordo a cidade, mas eles copiaram todinho o texto, porque estava bonito demais a escrita. E eu falei, não, aqui tem coisa... Primeiro, responder o vereador Beto, e segundo, muito bonita a escrita, que você vê que tipo, não foi a pessoa que parou. Aí eu digitei no Google. Quando eu digitei, apareceu o trabalho, o TCC da menina todinho. Nossa. Então, assim, é vergonhoso, não custa escrever lá 3 linhas, mas responder. Olha, vereador, não deu ainda para fazer tal, tá previsto para março, tá previsto para abril. Então, assim, como você sabe que você não vai, tem que ser os vídeos. Tá, mas assim, só para me concluir o que eu tinha dito, o que eu acho que a pessoa cobra, não de você, mas de todo mundo que faz vídeo, vereador. É assim, recebeu a denúncia, vamos fazer o vídeo. O assunto é sério, denuncia. Denúncia não é mandar um requerimento para a prefeitura para eles responderem. Pode fazer isso também. A pergunta que eu faço para você, quantos vídeos mais ou menos de denúncia você já fez até hoje? Denunciando mesmo, coisas graves, mais ou menos. Jair, eu perdi as contas. Perdeu as contas. Porque mais de 20. Mas... Quantas... Não, deixa eu terminar. Sim. Quantas denúncias, de fato, no Ministério Público, dessas denúncias que você fez, viraram um processo para que o Ministério Público, que é o único órgão hoje que pode, né, validar essa denúncia, foram feitas na sua gestão? Bom, ainda estão investigando. Tem, eu acho que 3 que o Ministério Público devolveu que negou. Por quê, Jair? Deixa eu só te explicar uma situação que eu também não sabia. Claro. O Ministério Público, ele quer as coisas meio que mastigado para... Você teve a última aí que nós recebemos do Ministério Público, vocês notificam qual foi a ação do vereador. Então eles querem que a gente manda primeiro um ofício para a prefeitura, eles querem que a gente mande os documentos para ver se a prefeitura respondeu, se não respondeu, aí assim o Ministério? Foi assim, Jair. Então, peraí, deixa eu entender. O Ministério Público quer que você mostre para a prefeitura que você vai denunciar para eles? Eu vou exatamente. Não, Jair, tem uma coisa errada, porque assim, pelo que eu conheço o Ministério Público é o contrário. O Ministério Público, você sabe da denúncia, você investigou ali, quanto vereador você investigou. Você recebeu a denúncia, você sabe que está tendo um problema de desvio ali de recursos. O que você faz? Você vai no Ministério Público, você protocola a sua denúncia e eles vão fazer o quê? Investigar para saber se está certo ou está errado aquela denúncia para poder fazer. Porque se você vai lá e fala que tá com problema... Acusa, eles vão resolver e não vai chegar no Ministério Público. Agora deixa eu te dar um exemplo tá aí, ó, tá gravando, vai ficar nas redes sociais. Nós denunciamos a compra dos eletrônicos, notebook, né? Foi aí, não sei se você também denunciou isso lá, né? Foi quase R$9 mil a cada notebook. Certo. Então, você denunciou para o Ministério Público? Denunciei para o Ministério Público. Certo. A promotora respondeu o nosso gabinete, sabe como? Eu quero 3 orçamentos da época que foi comprado o notebook. Então, quem teve que fazer os 3 orçamentos foi o nosso gabinete. Não, mas isso é claro. Sim, então, mas é onde eu quero explicar. Eles querem mastigado. Então, primeiro a gente tem que notificar. Desculpa, vereador. Não é mastigado. É assim.
Quando você denuncia, você falou assim, ó, esse computador, esse copo aqui tá... Eu recebi uma denúncia que esse copo d'água aqui tá superfaturado. Você não vai levar só a denúncia para o Ministério Público. Aí você vai fazer o quê? Você vai levar a denúncia e vai levar assim, ó, sabe por que tá superfaturado? Porque a água, essa mesma água aqui, em todos os lugares é mais barata e a prefeitura comprou mais caro. Sim. É isso que o Ministério Público pede. Mas só que aí nós notificamos a prefeitura, aí foi quando eu fiz um vídeo também, só que aí nós fizemos uns 3 orçamentos e mandamos para o Ministério Público. Correto. Assim, depois que eles devolveram essa resposta. Só que assim, até agora, não teve resposta. O Ministério Público não respondeu. Dos lotes de remédio. Mesma coisa. Eu cheguei foi uma denúncia. Eu cheguei no abastecimento da saúde, tinha mais de 4 pallets, até mais, de remédio vencido. Isso daí não precisa de orçamento, era só mandar pro Ministério Público. Tá vencido. Claro, você tava filmou, mandou pra lá. Filmei, joguei nas redes sociais. E nada. Por que eu jogo, Jair? Porque assim, isso ganha força. Força no que o vídeo não tem argumento. Igual você foi lá na clínica, viu uma situação. Eu tenho outra. Claro. Depois que acabar aqui, eu te mostro a que eu tenho. Claro. Você entendeu? Que eu não quis colocar para não falar assim, porque tem isso também, né, Jair? Claro. O vereador que se aparecer, usar a imagem, igual ele falou na época, pegou a pior imagem. Eu não peguei a pior imagem, eu peguei a que eu vi, entende? Então, assim, por que a gente faz dessa forma? Para dar contra vídeo não tem argumento, não tem. Entendi. O que a pessoa falar assim, não tem. Igual, se eu tirar uma foto aqui, ninguém vai saber que dia que foi, quando foi, se ele tá de laranja hoje ou se ele tava na segunda-feira passada. Vídeo é na hora, você entendeu? Então foi isso. Casinha de Natal, árvore de Natal, enfeite de Natal. Mesma coisa. 32 mil reais uma árvore de Natal, Jair. Você entende? 32 mil árvore uma árvore de 9 metros. 32 mil, uma casinha, lá, denunciou e não denunciamos, nada. Você entende? Nada. Uma casinha de Papai Noel que teve uma igualzinha aqui em Ferraz, teve uma igual. E assim, aqui foi o preço justo, lá foi 30 mil reais. Aí você foi e denunciou? Denunciamos. Como é que tá esses processos no Ministério Público? Nada? Nada. Entende? Então, assim, é complicado. Aqui, ó, tá aqui as 14 denúncias que nós já fizemos. Entende? A única que deu certo, que eu falo que foi um caminhão que veio do Estado, do governo, do Estado na época do Rodrigo Garcia, do governo que mandou, né, foi o Rodrigo? Não, foi o Rodrigo Garcia? Que mandou os caminhões, acho que foram 5. Mandou um caminhão-pipa, um catatreco, que é para reciclagem, né, para o meio ambiente. E o caminhão desapareceu da cidade. E eu comecei, caramba, veio o caminhão novo e zero, Nossa. Sumiu. E aí denunciamos. Tava na onde? Sabe Deus, mas apareceu. Mas isso aí eu já fico feliz, entende? Já deu certo. Deu certo. Mas pelo menos você tava... É isso que eu queria saber de você, vereador. A gente mete essa pressão pra entender se o vereador tá fazendo a parte. Porque, pô, é legal gravar vídeo, vídeo é bom pra você, mas e pra cidade? Exatamente. Então, mas aí por isso mesmo que eu trouxe, porque eu levo em todas as entrevistas que eu faço, o Jair. Né? Então tá aí, ó, todas as denúncias que eu fiz, eu sei explicar. Vamos lá então, ó, entrevista aqui, ó, denúncias ao Ministério Público. O homem veio bonito, ele veio preparado aqui mesmo. Não, já tá no computador. Ó, assim. veio preparado aqui. Isso que eu gosto, gente. Quando eu vejo assim, ó, a gente põe na parede, mas quando a gente vê que o vereador tá fazendo, a gente fica contente. Eu combinei pauta com você, vereador? Não, nenhuma. E eu também não combino. Então, assim, quem vem aqui já sabe. Eu não combino pauta com ninguém. Uma pessoa esses dias mandou uma mensagem, o que vai perguntar? Eu falei, vem pra cá, quando você chegar aqui você vai saber. E eu também nem perguntei pelo WhatsApp. Então, assim, vamos lá, ó. Projeto de lei complementar que altera a lei tal, de maio de 2014, que tratar de comissões de processos administrativos disciplinar. Caminhão Catatreco, foi para o Ministério Público. Foi o que eu expliquei aí. Você explicou. Casa de recuperação, segundo, que já explicou. Foi. Decoração natalina também, que você explicou, 32 mil. Frente de trabalho, o que é isso aqui? Frente de trabalho, Jair, eu tô lutando por esse povo que eles colocam eles jogam uma inscrição, né? Isso aí em todas as gestões. Mas o que eu fiz um projeto de lei na Câmara para dar transparência na lista de divulgação da frente de trabalho. Porque não tem, Jair.
Um exemplo, vem uma senhorinha, vai lá e faz a inscrição. Certo. Só que aí ela fala assim no meu gabinete: ah, mas a minha vizinha que tava abaixo, que foi no outro dia e tal, passou e eu não fui chamada ainda. Então, assim, não tem uma divulgação igual um concurso público. Certo. Você entende? Então não tem transparência. Nós denunciamos essa falta de transparência da lista Certo. no site da prefeitura. É um absurdo, Jair. Hoje a pessoa fica ali no sol, perde tempo, assim, deixa a criança em casa e aquela pessoa para ganhar 800, 900 reais é porque ela está precisando. É isso mesmo. Entende? Então nós fizemos essa denúncia para que tenha transparência na frente de trabalho. Ó, nós vamos continuar já com as denúncias aqui, mas antes deixa eu falar dos meus patrocinadores. Gente, para você que tá chegando aí, né, muita gente, principalmente de Poá, porque atende Poá, viu? Quero falar do Lanche do Clebão. Lanche do Clebão atende toda a Ferraz, toda a Poá, Guaianazes, tem o WhatsApp aí, tem QR Code, é só pedir que você vai amar. Ó, meus filhos são viciados no Lanche do Clebão. Muito importante, gente, você quando pedir lá, se você for falar com alguém, falar, assistir lá no podcast com o Jair, você tá entendendo? O Lanche do Clebão, porque eu assisto lá, dá essa moral que muita gente acompanha aqui a TV Cenário, o podcast com o Jair, né? E você fazendo isso vai mostrar, né? Vai mostrar que você tá assistindo e o programa tá dando resultado. Deixa eu falar também da Alfa Brasil. Chegou aqui, vamos falar primeiro da BR, já que você colocou aqui a BR. Vou falar da BR, coloca a BR aí. Autoescola e Despachante BR. Gente, olha só. Solução para documentação de veículos e aprendizagem. Olha só, primeira CNH, mudança de categoria, CNH para portadores de necessidades especiais e muito mais. Maiores informações, 11 4679 6634, 4678 4547 e o 4678 4362. Fica na Avenida Governador Jânio Quadros, 465, Parque Dourados, em Ferraz de Vasconcelos. Deixa eu falar agora da Alfa Brasil. Agora sim, hein? Já temos a data da prova da ETEC. Vem com a Alfa Brasil que ainda dá tempo de se preparar. Turma nova, agora em outubro. Não fique de fora e entre em contato agora mesmo. Professores altamente qualificados, inclusive com o coordenador da ETEC da cidade de Poá. Não fique de fora, são poucas vagas. Telefone 4638-5393 e o WhatsApp 96101-3693. Alfa Brasil, muito obrigado a todos os nossos participantes. Tem também, né, eu esqueci de uma, né? JG Bebidas. JG Bebidas, não posso esquecer, porque servem a gente aqui, ó, todo dia, água, refrigerante, até uma Heineken. Comecei com o vereador, não bebe, eu nem ofereci. Bebe uma cerveja, vereador? Não bebe. Então não bebe, então não... Mas aqui também tem. Então se você quer comprar no varejo, no atacado, ó, atende toda o Alto Tietê, nossa região aqui, Vale do Paraíba. Pode pedir que chegue, hein? Atacado JG Bebidas pra você! Bacana, ó, estou recebendo hoje aqui o vereador da cidade de Poá, Beto Melo, que nós falamos sobre tudo, já coloquei um na parede, mas o homem tem casca grossa, hein? Ele veio preparado aqui, ó. E tá falando sobre, eu falei, ó, o vereador é bom, mas o bom vereador é aquele que quando vê denúncia não fica só com quais, né, que nem diz o Dr. Jorge, quando ele vem aqui, fica com quais na tribuna, porque falar, até papagaio fala, né, vereadores? Agora, denunciar a irregularidade, que eu quero ver se tem coragem, né? E o vereador trouxe aqui, ó, 14 denúncias aqui. Nós falamos agora sobre a frente de trabalho, tem aqui o complexo esportivo lá, Heitor Gloiden. A escola Heitor Gloeden, né? Que fica ali do lado do cemitério, também deu resultado, Jair. Nós recebemos uma denúncia, nós fomos fiscalizar aquela escola, a piscina que foi construída na época do ex-prefeito Testinha, estava abandonada. Ali, se você pesquisar, Jair, rapidamente aí no YouTube, ali já teve campeonatos de natação, campeonatos. E hoje, ali era um espaço para os pais, para os alunos. Então ali tinha... A piscina era água cristalina. E quando a gente chegou, já os materiais, que material de piscina é caro, né? Então, assim, tava tudo jogado, abandonado. A piscina tava como se fosse o Rio Tietê lá em São Paulo. Não é igual em Salesópolis, não. Na nascente, tava podre já aquela água. Então, assim, denunciamos, porque com documento não foi.
Então nós denunciamos no Ministério Público. Hoje fizeram uma reforma na quadra, na piscina, e não sei quando vão colocar para os alunos e para os pais, né, voltarem a usar aquele complexo. Legal. É uma escola maravilhosa ali. Ó, vamos falar aqui também aqui, ó. Essa daqui é famosa, né? Medicação vencida, você tocou aqui no assunto. Foi. Você falou sobre a medicação, que você foi lá dentro. A privatização da Praça dos Eventos, teatro, ginásio esportivo. Foi uma guerra aí, né, que eles também passaram lá pela Câmara, passaram, né, mas assim, é um absurdo, né, privatizar um espaço público. Para você ter ideia, Jair, eles privatizaram uma coisa que nem terminaram ainda. Como Eles que privatizaram você... o que mesmo lá? Qual foi? Balneário? Ginásio de esporte, o Teatro Municipal, Praça dos Eventos. No Teatro Municipal? Não, o teatro, o balneário, Teatro Municipal, a Praça dos Eventos, Praça dos Eventos? balneário e ginásio de esporte. Terceirizaram tudo isso aí? Terceirizaram. Não, é que assim, eles nesse tempo, eles passaram um projeto de lei que autorizava o executivo a terceirizar aquilo ali. Só que assim, eu acho um absurdo. Achei um absurdo, nem tanto que gerou uma denúncia no Ministério Público. Eu não sei se foi por isso que nem... Mas assim, como que ela prometeu em campanha... Resolver os problemas, agora quer passar para a Agora empresa cuidar pra e empresa. cobrar do povo, porque E quando você exatamente, terceiriza... na época, o Jair, eu falei em tribuna que um exemplo, se você vai num teatro em São Paulo, nós pesquisamos na época, uma peça mais barata aí, R$ 130. Então, você com sua esposa e mais 2 filhos que estão aqui, quanto seria já? Então, assim, pra quê? Né? Sendo que... E aí gerou denúncia. Professores auxiliares, denúncia. Falta de professores auxiliares que antigamente, hoje ainda está em falta, viu, Jair? Está em falta, mas assim, nós chegamos numa escola, no Walter, em Calmon Viana, ali, na travessa da Getúlio Vargas com a Padre Eustáquio, e tinha uma criança autista em surto, né? E ela estava sendo cuidada pela frente de trabalho. Então, assim, olha que preparo, né? A educação da nossa cidade, não pela profissão, não pelo profissional daquela pessoa, mas assim, frente de trabalho não é para cuidar de crianças com necessidades especiais. Legal. Ó, pessoal, ainda tem aqui a questão do professores de matemática, deve ser o mesmo processo, né? Mesmo. Cantinho da melhor idade. O cantinho ali é um desgosto, porque ali tá do lado da Câmara, né, Jair? Ali foi a semana passada. Eu tava no meu gabinete e escutei um rapaz quebrando os vidros, né, para levar as janelas 10h30 da manhã. Então, assim, não é à noite que acontece, é durante o dia. O que aconteceu? Ele pulou na escola. Os professores viram, para não chamarem a polícia e ser aquela situação das crianças se assustarem, os professores correram atrás desse cara. E ele acabou saindo pela delegacia. Rapaz, quanta coisa, hein, meu? Fundo Social de Solidariedade. Foi porque não estava tendo transparência na divulgação. O que acontece? Eles fizeram 2 festas, né, na cidade, e eles não publicaram para onde foi aquele dinheiro. Tá. O Fundo Social, do Fundo fez Social. um evento falando que era fez um filantrópico. evento, foi festa junina, o outro eu não me recordo. E aí teve entrada de dinheiro? Teve entrada de dinheiro. E aí o que acontece? Eles não mostraram, no portal da transparência, não estava lá divulgando o quanto que entrou e para onde foi. Aí depois dessa denúncia, aí apresentaram. Legal. Pregão eletrônico dos notebooks. Isso aí você falou, né? E tem os radares. Os radares também é um absurdo, né, que tem na cidade. Aí tem... assim, só de multa eu acho que já arrecadou mais de 8 milhões de... previsto 10, mas já arrecadou 8 milhões em multas na nossa cidade. Aí se você for até Poá, se você passar no centro, você vai ver tantos buracos na nossa cidade. Ali, ó, tem a igrejinha Santo Antônio. Quando você vira o carro ali para ir para pegar o viaduto. Ali tem um buraco que ali já vai, eu acho que vai completar 3 anos já.
Veio junto com a gestão, porque tá um absurdo aquele buraco ali. Então, assim, entra o dinheiro que é para isso, né? Certo. E não está sendo feito. Então, assim, esse ponto, Jair, eu fico muito chateado em não poder atuar mais, né? Mas você tá fazendo, dá pra você ver que você tá fazendo a sua parte. Eu tô fazendo a minha parte, a população, por isso que você fala dos vídeos, né? Os vídeos eu tenho que dar uma satisfação. Não, aí eu sou a favor, viu? Eu sou a favor. Quando o cara faz vídeo e denuncia, tá legal. O ruim é aquele cara que só fica fazendo um vídeo o dia todo e não se preocupa com, de fato, proteger, porque ele tá doidinho que é chamado no gabinete, né? Tem uns caras que é doidinho pra ser chamado no gabinete. Tem uns caras que me chama, me liga, sei o quê. Você não vê uma denúncia do vereador no Ministério Público. Por quê? Doidinho que você seja chamado no gabinete. Vereador, toma cuidado, hein, vereador? Uma vergonha na cara, vai trabalhar. Se tem a regularidade, claro, vai ver se tem base, se tem a denúncia é válida. Se não vê que não resolve, Ministério Público. É dessa maneira que você vai provar que de fato não está de fato atrelado a nada, nem condicionado a coisas escusas, né? Como eu disse, se a cidade estivesse voando, vamos apoiar tudo. Agora não tá. Vamos olhar e denunciar. E o vereador tem feito isso. E assim, Jair, as pessoas não acreditam mais na falta porque saiu Itaú, que, né, não, eles já teve tempo para organizar. Não, isso já e eles já não passou. têm, Jair. E outra coisa, desculpa, viu, mano, Beto Melo? A gente conversa e bate papo. Sim. Você falou uma coisa legal, saída do Itaú, 40% mais ou menos do orçamento lá, a menos. Só que assim, as grandes cidades, as principais cidades aqui do Alto Tietê, Ferraz de Vasconcelos, tem problema de receita. O dinheiro que entra do orçamento do município só dá pra pagar as contas, meu irmão. Você vai ser pra Itaquaquecetuba, a mesma coisa. Se não tiver um governo, de fato, que tenha, de fato, projetos, que tenha articulação com deputados, com emendas parlamentares, com articulação no governo do estado, do governo federal, a cidade vai ficar chorando o tempo todo. Porque se for contar com o dinheiro do município, são poucas cidades que nem Suzano, Mogi, que tem arrecadação maior, que vai conseguir, né? Mas fora isso, tem que correr atrás mesmo. E quando a pessoa se elege, quando ela se reelegeu, ela já sabia que tinha esse problema. Exatamente. E assim, a falta de preparo. E aí eu vejo, deixando bem claro, Jair, que eu não sou contra as mesas Playtable que foram compradas lá por 24 mil cada uma na cidade. Como que é? Nessa denúncia que eu fiz no Ministério Público de Material Eletrônico. Mesa do quê? É uma mesa Playtable. Ela é como se fosse essa tela de computador, só que é em forma de mesa para as crianças. É um eletrônico para as crianças. Cada mesa daquela custa quase 24 mil reais. E foram comprados 207 meses, 207 meses, isso. Então, assim, você vê que a prioridade não é a educação. Me ajuda, Marcelinho. Então, assim, quando a gente fala, isso, e o pior de tudo, né, veio toda essa compra no finalzinho do ano, tipo assim, para virar o ano parece que era para gastar o dinheiro, sabe? E aí aconteceu... É da educação? Foi da educação. A verba do Fundeb. O pior de tudo, que foi dinheiro do município, não foi verba do Fundeb. Foi dinheiro do caixa... Abre a tela, abre a tela aí. Aí não, prefeito, me ajuda! Meu Deus do céu. Então, assim, Jair, essa é a nossa revolta, sabe? Essa é a nossa revolta porque, assim, não sou contra a modernização que as crianças precisam. Eu visito as escolas, as crianças estão muito felizes mesmo com a situação. Só que teve escola, Jair, se eu não ficasse no pé, sofre furto na madrugada. Hoje elas são blindadas, essas mesas, assim, estão em segurança. Mas assim, como que você investe em 24, olha só, são 207 mesas, 24 mil reais cada uma, um valor de um carro popular aí, um carrinho de agência aqui, qualquer agência aqui na cidade, você compra um carrinho desse. Então assim, como que você investe, mas não investe em professor auxiliar, é isso que eu tô falando, sabe? Pô. Não é ruim comprar essas coisas, mas na minha casa, eu só faço festa quando a coisa tá boa, mano. Eu só vou comprar o luxo quando eu tô com o básico. Não dá pra me comprar um computador de 7. Eu já dei computador pro meu filho que tá aqui, o Matheus, o Rafael, de 7 mil reais pra ele. Mas já teve época que eu não tinha condição de dar um tênis pra ele quando era pequenininho. Então nós vamos comer, vai comer o básico, eu vou comprar arroz, feijão, uso o velho mesmo pra ir pra escola. Quando as coisas melhorar, eu vou te dar uma máquina de 7 mil.
É assim que se faz a administração pública. Vamos olhar o básico, tá tudo certo, tá tudo perfeito. Por que Itaquá fez a festa lá? Que rebentou no Brasil, todo mundo falando. E ninguém reclamou de uma festa daquela. Porque a cidade tá andando, meu Eu vou irmão. te dar um outro exemplo de cidade que voa também, é Bertioga. O Caio Mateus lá, o prefeito, eu estava assistindo um vídeo dele, ele instalou ar-condicionado em todas as salas de aula na rede municipal. E a cidade tá bem. E a cidade tá Alguém vai andando, reclamar desses ninguém vai ar-condicionado? reclamar, ninguém vai reclamar, você entende? E é isso que eu falo, são as prioridades. Mas assim, tem uma grande parte dali da gestão da Márcia, eu sei que eu vou sofrer por isso que eu vou falar, mas eu não tenho que Solta o esconder verbo, nada de vereador. ninguém. Mas assim, eles não estão preocupados com a gestão Márcia. Eles estão preocupados em cair o valor na conta no final do mês e dane-se a prefeita. É isso que eles pensam. É. Você entendeu? Muitos. Porque eu penso assim, se um meu assessor tiver me dando trabalho, eu posso, ô Jair, eu falo isso na frente dos dois, eles estão aqui e se eu estiver mentindo, porque eu não pego um centavo deles. Não tem rachadinha. Eu não pego um centavo deles e assim, o meu compromisso é profissional. Você entende? O Igor tá aqui, ele não me apoiou, eu não conhecia o Igor, e o Felipe eu conhecia, mas ele também não trabalhou comigo na campanha. Então assim, a gente tem um acordo lá dentro do gabinete. É isso aí. Trabalho. Entendeu? Legal. Então, assim, a gente pode sim, e por isso que eu falo que a gente trabalha, o Felipe trabalha demais lá pra gente, o Igor também, o Igor é o que faz todos os vídeos, né? O Igor é esse aqui. O Igor Então, Então, dos vídeos. É o culpado aí das dos confusão. vídeos, e assim, eles estão blindados também, porque E o Felipe é o cara que mais centrado, então ele é mais caladão lá. o Felipe fica olhando, vereador, ó, fica aqui, o faz Felipe, aqui. o Felipe, a hora que eu desligar tudo aqui, ele vai falar assim, você poderia ter falado isso. Tá. Você Já pra se ver, assim, só de olhar pros dois, dá o pra perfil ver. dos dois. Ó. Então, assim, mas eu confio neles e eles trabalham com a maior tranquilidade. E é isso que falta. Eu falo assim, como que você tem 17 secretários, eu acho que tem lá, 19, eu não sei. E assim, você não cobrar deles um resultado. Vai ser cobrar, porque assim, o chefe do executivo, ele tem que ser o exemplo, né, mano? Pra me cobrar meus funcionários aqui, eu cobro pra caramba. Mas sabe por que eu cobro e eles fazem? Porque eles olham pra mim e falam, peraí, o cara vai na frente, mano. O cara é 24 por 38 por 38, é quase 24 horas no ar. Eu gosto das coisas certas. O que adianta eu ficar o dia todo sentado atrás de uma mesa, fazendo nada, olhando um passarinho e ficar dando ordem? Exatamente. Não tem respeito, meu irmão. Não, e assim, aí você abordou um tema, né, que ela não dá entrevista. Eu respeito essa situação dela. Claro, é um direito dela. Porque assim, é um direito, é igual minha mãe. A minha mãe, não quando falar, não sabe falar direito. A minha mãe, ela trabalhou com o público, então assim, ela conversa, todos os funcionários sabem como é o jeito da minha mãe. Mas se você ligar uma câmera em frente à minha mãe assim, ela trava. A Márcia então, é a assim, mesma coisa. Quanto a isso, mas só que então não se candidata. A minha mãe não se candidatou para ser prefeita. Continua sendo dono de casa. Você entendeu? Minha mãe tá lá, se aposentou. Legal. Então, assim, a partir do momento que você. Igual eu sou vereador, então eu não posso ser entrevistado. Já pensou? Não é? Então, assim, você. Como você vai falar com, né? Exatamente. Eu tô aqui, ó, sem medo nenhum. Lógico, a gente fica, né, preocupado com o que vai ser perguntado. Será que eu vou saber responder? Mas se não souber também, ué. Ó, o cara que se prepara, ou se prepara não é você aprender, ler e decorar. É o dia, mano. Eu só ia perguntar coisas que é da sua prerrogativa. Porque pra ter uma boa bate-papo, tem que ter um bom jornalista também, saber o que vai perguntar. Porque imagina eu convidar um vereador e não saber qual que é as prerrogativas de um vereador. Então isso não vai acontecer nunca, até porque eu tenho 20 anos de estrada. Então assim, todo mundo que vem, eu já falo logo, ó, fecha o nome de mim aqui. Eu não vou mandar pauta antes, não. Mas pode ter certeza que eu só vou perguntar coisas que você tem obrigação de saber. É uma obrigação minha pautar a coisa séria. Então, todo mundo que tá aqui me conhece. Antes de qualquer entrevista, eu fico 2 horas estudando o que eu vou fazer. Não é uma coisa que vem na hora aqui. Então, assim, eu estudo 2 horas antes do que eu vou falar. Mas não tem nada combinado. E eu acho muito legal, vereador, quando vem alguém aqui preparado. Tá? Se você, de fato, tá fazendo tudo isso que você tá falando, aqui tá com documento, com papel, aceita qualquer coisa, eu não sei. Mas, pelo que eu tô vendo aqui, se você estiver fazendo isso, que eu acredito que você esteja fazendo, que você não ia mentir no programa, junto com o que você faz de vídeo, é esse que é o caminho do vereador.
É isso que tem que ser um vereador. Um vereador é eleito para isso. Eu não tô pedindo um voto para você não, viu, vereador? Tô falando, o vereador é eleito para isso. É para fiscalizar, para estar no pé, para fazer vídeo sim, porque ainda tem que explorar essa questão da internet para poder cobrar. Esse é o papel de um vereador. Tudo que você vê por aí a mais, diferente disso, se a cidade não tá andando, alguma coisa você tem que prestar atenção, viu? Beto, vamos dando tom de final aqui, porque eu sei que tem muita coisa, mas eu queria perguntar agora um pouquinho de futuro, pode ser? Sim. O ano que vem tem eleição. É o primeiro mandato seu. Mas eu já vejo alguns falando assim, o Beto vai vir, precisa ter o prefeito, Beto Melo vai ser candidato. Me fala um pouquinho, você é candidato à reeleição para vereador, não vem mais candidato, eu sei que você vai vir. Se é candidato a prefeito ou vereador, eu não sei. Mas você tem perfil de querer disputar novamente. Como que está isso na sua mente? Você vem vereador, vem prefeito, pode ser que seja vice de alguém. Você está no Solidariedade. Como é que está o Solidariedade lá? Faz um apanhado. Bom, essa pergunta é real. Já me convidaram para ser vice, né? Duas pessoas que eu prefiro não. Pode falar? Não, até mesmo porque eu não aceitei, né? Eu agradeci e não aceitei porque assim, Jair. Já pro ano que vem? Ah, tá. Eu não aceitei porque é difícil você confiar em alguém, né? Eu apoiei o Jean Lopes e tive decepção no mandato dele, né? Não foi um bom prefeito na minha visão, né? E na visão da população, porque senão ele estava reeleito. Apoiei a Márcia, foi decepção ao quadrado, né? Porque assim, porque... Ao cubo, vereador. Ao cubo, Então, assim, foi triste, porque eu apoiei, quando eu apoiei, eu vi aquela coisa assim de mãe, sabe? Eu falava, nossa, ela vai ser uma mãe da cidade. E dizem que a madrasta que é ruim, né? Então, tá sendo uma madrasta pra cidade. Você acha que o filme Mama? Assiste. Você vai ver. O filme Mama, depois você assiste. E aí, então assim, acabou sendo... as pessoas mesmo falam, eu não sou oposição, eu falo que eu faço o meu trabalho certo. E eu queria que eles fizessem o deles também, né? Mas eles não mostraram para quem veio. Você ter ideia, Jair, a festa tradicional da cidade não vai acontecer. Eu duvido Da Orquídea, né? a festa da Orquídea. Meu Deus. Não vai. Era para acontecer em outubro, aí jogaram para novembro e assim, hoje eu questionei o secretário, ele falou assim, estamos estudando. Eu falei, mas estudar... Como que faz? Nem aniversário de criança que você vai convidar lá 10 pessoas, você faz de uma hora para outra. Como que você faz isso faltando 30 dias? Então, assim, é uma decepção. Então, você imagina eu apoiar alguém, eu ser vice de alguém, essa pessoa começar a decepcionar e eu ter que mostrar o meu jeito Beto de ser. Pior que o vice-prefeito não tem faz autonomia nada, porque nenhuma. você vê o seu Geraldo lá, eu admiro Eu gosto o do seu seu Geraldo, eu gosto dele, a educação, ele sempre tenta amenizar a dor do próximo, voto vencido, né? Mas infelizmente eu entendo que ali ele só é um vice se caso ela... É igual o jogador reserva, se caso ela se afastar, ele assume. Como ela não viaja para lugar nenhum atrás de recurso... Então, assim, aí o que meu acontece? Deus, me ajuda, Márcio! E aí o que acontece? Então eu falo, não adianta eu querer um cargo só por status político, né? Então, assim, não vou ser vice dessas duas pessoas que me convidaram. Pernoca e Saulo Souza. Foi os dois que chamaram pra ser vice? Não. Não, tô perguntando. Perguntar não tem nada a ver. Vamos lá. E aí, o que acontece? Eu ainda não decidi o partido. Isso aí é nítido, eu não decidi. Você vai sair então do Solidariedade? Vou porque o Solidariedade... o vice lá, né, o Solidariedade? O seu Geraldo, mas o seu Geraldo parece que ele também não... Vai sair. Não, parece que o Solidariedade não vai muito lá pra frente lá em Poá, não. E eu tô, sim, já recebi várias propostas de partido, só que eu falo que tem que estudar muito, né, pra você não morrer na praia, né? Entendi. E assim que foi eu ter ido pro Solidariedade, eu analisei, esperei para ir no lugar certo. E vou fazer isso de novo. Lá elegeu um, né, na sua... Só você na Rapa do Tacho ainda por conta do... Exatamente, por conta, assim, eu ouvi dizer que falam, né, que eu recebi dinheiro do Testinha, que eu fui pelo nome, que eu usei o nome dele. Eu falei, gente, quem andou comigo na minha campanha sabe que eu não usei o nome dele.
Em nenhum momento também o Testinha patrocinou a minha Claro, campanha. claro. Né? O partido não patrocinou minha campanha. Material, essas coisas, é obrigação do partido, né? Então. O que me deram, eu posso falar a real, pode. veio com número de outro candidato. Tá brincando? É. Rapaz, mano. Veio com o número de. É porque era pra você ser vereador mesmo, então, e né? eu guardei para não jogarem esse material na rua. Meu Deus. Eu guardei e depois eu entreguei na Cruma. Era pra você ser vereador mesmo, tem jeito. Quando Mas você não me quer. respondeu. Você vem candidato a Sim. vereador ou a prefeito? Não, a vereador, Vereador, a você vem reeleição. reeleição. Sim, a vereador. Prefeito, Jair, Um dia. não adianta você vir sem preparo. Ainda não é o momento. Eu quero mostrar ainda, se reeleito for, eu quero mostrar, trabalhar com uma gestão boa. Legal. Você entende? Legal. Ó, o vereador faz isso. Legal. Porque eu falo que o primeiro mandato é fácil você se aparecer, querer cobrar, brigar. Pode ver, né? E depois o Beto é reeleito, se acomodou. Então é isso que eu quero que seja um desafio para mim. E eu sempre falo isso também, Jair, que eu aprendi com o Caio. Eu fiscalizo o executivo e o povo tem que me fiscalizar. Entende? Como que é o nome da vice-prefeita de Mogi? Eu esqueci. Priscila. 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 Ela vem amanhã. Amanhã ela estará Sim, aqui. ela é uma pessoa Gente boa, assim, né? Priscila, isso. Priscila estará aqui amanhã. Professor. O Caio não vem, só vai na Marilei. Não. Caio... É brincadeira, Caio. Mas eu já convidei ele um monte de vezes, ele fica fugindo de mim. Não. Mas não tem problema não. Uma hora ele... Vamos reforçar esse... Dá uma reforçada lá. Vou- Pode gravar esse corte aí, manda pra ele. Só vai na Marilei. A Marilei é minha amiga. Ela já veio... A Marilei já veio aqui Sim, a Marilei e também. o Caio fica se esquivando, mas tudo bem. Não, mas eu acredito... Quem veio aqui também, desculpa te cortar, ontem? Foi o do PT, que foi o segundo lá, o... Jean. Meu Deus, como Não. sumiu o nome. Que veio aqui O ontem, Rodri- Rafa? não. Valverde, Valverde, Rodrigo Valverde, eu meu parceiro, Sim. Rodrigo Valverde. Desculpa, viu, Valverde? É porque é muita não, gente mas que vem aqui, a gente acaba acompanhei esquecendo. lá, Rodrigo eu vi Valverde a- esteve ontem aqui, falou bastante coisa lá do governo do Cara. Caio, e aí o Caio tem direito de resposta, né? A hora que ele vier aqui, mas a vice-prefeita vai vir aqui, porque ela, quando se elegeu, ela falou, não vai ser vice-prefeita, co-prefeita. Vai mandar igual o prefeito lá, então quero ver se amanhã ela tá preparada. Tomara que ela venha, né? O Jair, isso aí eu acho muito bacana no mandato do Caio, que ele deu essa liberdade assim para ela trabalhar e tem gente que fala, eles são brigados, mas assim, é um trabalho que ela tá fazendo a parte dela, as pessoas Sim. gostam dela na cidade. Isso eu sei. Eu vejo que, assim, as pessoas falam muito bem da Priscila. Eu acho que eu encontrei com a Priscila umas 2 vezes, né? Então, assim, ela as pessoas falam muito bem. E eu acho legal a mulher na política. Eu costumo dizer lá em Poá também, gente, não é porque temos mau exemplo, não é porque é mulher, não podemos... a gente luta tanto, né, para mostrar que a mulher também pode, né? As mulheres vêm lutando aí, brigando, e então não temos que pegar os maus exemplos, a gente tem que pegar os bons exemplos. Então temos referências aí no Alto Tietê. É isso aí, ó. Hoje recebi aqui no estúdio o vereador, né, Beto Melo, Roberto de Melo Vieira. Ele falou bastante, viu, gente? Ó, tem 1h e quanto de programa, Rafa? 1h40 de programa. Ó, eu acho que é a pessoa que mais demorou de ser uma. Quando tem 2 pessoas, aí demora mais, porque é 2 pessoas mais eu 3. E você foi um dos que mais demorou no podcast. E eu fico feliz, porque quando demora é porque tem o que falar, né? E eu não gosto de ficar enchendo linguiça aqui. Quando eu percebo que não tem mais o que espremer, aí eu já termino o programa. É 40 minutos, 50 minutos, 1 hora. Nós estamos com 1h40. E se eu espremesse mais aqui, ia sair no mínimo mais 1 hora de podcast, né, eu vereador? posso ter certeza, te garanto isso, Jair, que se você me chamar amanhã, eu tenho mais assunto diferente de tudo que eu falei aqui. Tem, né? Porque, tem muita coisa. assim, ficou com gostinho, gente, que faltou muita coisa ainda. Não tá com esse gostinho, eu também fiquei. Mas eu não vou prolongar muito, senão as pessoas depois, quando olham 3 horas de programa, nem assistem depois, né? Mas eu quero te agradecer, vereador, por ter aceito aí o nosso convite. Quero falar para as pessoas, tem muita gente procurando para participar. Eu abro espaço para todo mundo. A gente não cobra para que as pessoas venham no nosso podcast, só que eu preciso contar com colaborações. Está aqui o QR Code, tá, gente? Você está assistindo, o que você fizer vai ajudar o nosso trabalho, fortalecer o podcast. Eu comecei fazendo 2 vezes por semana, agora todos os dias tem podcast. Ontem eu fiz 2 podcasts,
Foi ontem, eu fiz com o Valverde e fiz com a prefeita à noite. Parece que vai ter dias que eu vou fazer mais ainda. E eu já tenho agenda até o começo de dezembro, só para você ter ideia. Todos os dias. Ainda tem gente que ainda não está conseguindo fazer agendamento. Mas eu peço, de fato, se você puder fazer contribuição, o vereador já fez aqui, ajudou o nosso podcast hoje aqui. Muito obrigado, viu, vereador? Ajudou o nosso podcast, porque ele entende o poder da mídia imparcial. Porque é muito mais fácil eu pedir dinheiro para você, para os convidados, do que pedir dinheiro para o poder público e ficar condicionado ao poder público. Eu não gosto disso, eu gosto de liberdade para falar aquilo que eu acho que é interessante. E quem me conhece sabe que a gente só está crescendo por conta disso. Quero agradecer mais de 109 mil pessoas que me acompanham no Facebook. O Instagram que eu comecei a mexer há pouco tempo, já estou com 15 mil. Nosso TikTok está com mais de 10 mil, tem vídeo de 2 milhões. Tem em outras plataformas, no Twitter também. Muito obrigado. TV Cenário Oficial. Hoje eu recebi aqui, nas suas considerações, vereador, fique à vontade na sua explanação final aí para falar aquilo que você ainda não falou. E mais uma vez, obrigado por ter aceito o nosso convite. Bom, Jair, mais uma vez eu quero agradecer vocês que me receberam tão bem, desde o primeiro momento da mensagem. Os seus filhos aqui, os funcionários daqui da TV. Bom, agradeço pela oportunidade de você ter permitido eu falar sobre a matéria que você fez em Poá e eu mostrei a real, né? Assim, Legal. a minha parte, Claro. depois de quase um ano, mas assim, você deu esse direito de resposta. E eu acredito que olhando nos seus olhos você sabe se eu estou falando a verdade ou não. Certeza. Estou documentado. Quanto vídeo, quanto foto, quanto documento em papel. E eu entrei na política para isso, para ser verdadeiro, transparente. Não tenho medo de nada, né? Naquela época da clínica, nossa, que eu recebi de pessoas dele, que ele mandou, assim, fiz boletim de ocorrência contra ele, porque assim, foram... Muitas coisas. Não, muitas coisas horríveis que eu recebi ali, mas assim, eu tô respaldado, né? E graças a Deus não devo nada para ninguém, Jair. Isso é o mais importante. Igual você está falando assim, é mais fácil você chegar e pedir para alguém de fora, um patrocinador, do que você ficar atrelado, condicionado, tendo que falar só o que as pessoas querem. Então, assim, isso é muito importante. Eu deixo um recado para os pré-candidatos também. Seja assim, não deixa que nada venha dar, né, os olhos das pessoas, porque depois a imagem, o nome da gente fica muito negativo. Então, graças a Deus, eu não devo nada para ninguém e eu posso andar de uniforme na rua, de cabeça erguida, sem ninguém me criticar ou me apontar de algo que eu estou fazendo de errado. Legal. Tá bom? Obrigado. Muito obrigado. Ó, esse foi o Beto Melo aqui no programa, no podcast com o Jair. Tive a oportunidade, como ele disse, de tratar de um assunto que eu me envolvi diretamente. Enquanto jornalista, não me arrependo de ter ido no local, porque o meu papel é esse mesmo. Mas eu acho que todo mundo tem o direito de responder, tem o direito de falar a sua versão, e ele veio e falou a sua versão. E agora quem vai avaliar que está errado ou se está certo, no que tange aí a questão do governo, do Poder Executivo, é o Ministério Público, é os órgãos que está sendo feito o trabalho. E a gente percebe que o vereador que esteve hoje aqui, como eu disse, Beto Melo, além de ser um cara que é bom de internet, faz muito vídeo, mas também mostrou que também é ativo na questão jurídica. Daí vai atrás para saber se a prefeitura está fazendo ou não a coisa certa. E eu volto a dizer, com todo respeito a todos os outros vereadores que fazem ao contrário, que o papel do vereador é para isso, é para fiscalizar, para denunciar e, é claro, para estar junto com o executivo quando a coisa está indo bem, quando as coisas estão andando, porque é para isso que serve. O vereador, mais uma vez, serve para ser a sua voz, a voz que você elegeu para poder, como você trabalha em outras ocasiões, e o vereador recebe muito bem para poder ser os seus olhos aí na questão política, pública, para poder te ajudar. Então é para isso que serve um vereador. E claro, qualquer nome que foi citado aqui hoje, a gente dá sempre o direito de resposta. Mesmo eu tendo essas agendas que eu tenho, se alguém que se sentiu ofendido quiser falar no podcast, o mesmo espaço, a gente faz 2 programas por dia, não tem problema. Pode entrar em contato que a gente vai dar esse espaço e a pessoa vai poder falar a sua versão. E é assim que funciona um jornalismo sério e independente, tá bom? Quero agradecer a Deus
por ter dado o privilégio da gente estar vivo e podendo respirar e conversar. Quero agradecer a minha família, meus filhos, minha esposa, meus pais, meus irmãos. Quero agradecer a minha equipe, né, que ninguém faz nada sozinho, e a você de casa, que todos os dias me acompanham, não só aqui no podcast, mas em todos os trabalhos que a gente faz. Muito obrigado, tá bom? Por hoje, nós vamos ficando por aqui. Fique com Deus e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau. TV Cenário, o nosso compromisso é com a verdade.